tudo bom, meus amores? Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo se cuidando? Muito bem, ele já estava com saudades. Hoje a nossa aula vai ser de ciências. Que legal estudar de novo alguma parte do nosso planeta, alguma parte do que a gente convive no nosso dia a dia, não é não? Então vamos lá para ver qual vai ser o assunto de hoje? O assunto de hoje é solo. O que vocês entendem como solo? Tudo que eu piso, Tcherili, será que é só o que a gente pisa? Será que tem mais alguma coisa, né, dentro desse solo? Vamos lá prestar atenção? O solo é a camada superficial da crosta terrestre, sendo formado basicamente por aglomerados minerais e matéria orgânica oriundas de decomposição de animais e plantas. Tchirili, vamos lá com calma. O que significa tudo isso? Então vamos por parte. Então a nossa crosta terrestre é todas as camadinhas do planeta. O Sol é o que fica por cima de todas essas camadas, certo? Do planeta. Então, o Sol é o primeiro, é o que está lá em cima. É o que a gente pisa, é o que a gente planta. Então, do que ele é formado? De aglomerados de minerais, ele é formado de restos de animais e de plantas, tá certo? Então, ele é formado de vários organismos para que forme os solos. O solo serve de fonte de nutrientes para as plantas e para a sua composição interfere diretamente na produção agrícola. Por que às vezes vocês já escutaram, ou se não escutaram, vão escutar assim? Ah, mas aquele solo é muito bom para plantar milho, mas ele não é bom para plantar outro tipo de vegetal. Cada solo, ele tem uma quantidade maior de nutriente. Então, essa quantidade maior de nutriente é o que vai dizer o que se pode plantar ou o que se pode fazer com aquele tipo de solo, certo? Último parágrafo. Entre os fatores que contribuem para a caracterização do solo estão o clima, a incidência solar, a rocha que originou o solo, a matéria orgânica e a cobertura vegetal. Então, vejam o tanto de coisas que influenciam aquele solo. Então, é só o solo, ele só nasce ali, então eu só coloco alguma coisa ali, ele vira um solo. Não, ele tem tudo isso, certo? Para influenciar ele, de como ele vai ser, tá certo? A cor dele, o aspecto, se vai ser fininho, se vai ser mais grosso, se vai ser mais avermelhado, se vai ser mais esbranquiçado. Tudo isso depende desses componentes que formam este nosso solo, tá certo? Então vamos lá. Podemos encontrar como este solo, Tcherili. Tcherili acabou de dizer que a gente precisa de alguns fatores para que esse solo se forme, não é verdade? Para que dê a consistência. Então, nesta nossa unidade, a gente vai estudar 3. E esses 3, eles estão aqui. Então, como podemos encontrar o solo? Ele pode ser classificado em arenoso, argiloso e humoso. Cada um desses, eles têm uma característica diferente, tá certo? Então, vejam só, este aqui, certo? Ele é o arenoso. A gente vai ver lá quais são as diferenças. Este aqui é o argiloso e este é o humoso. Só em olhar aqui, vamos lá, só em olhar. O que a gente vê? O arenoso, ele é mais claro, não é verdade? E ele lembra o que? Uma areia. Por isso que é arenoso, não é? O argiloso, ele tem a cor do quê? Da argila. Então, por isso que ele é mais avermelhado. Essa cor mais avermelhada dele faz com que ele se torne esse nome, argiloso. Ele tem uma quantidade mais de argila. O humoso, ele é o quê? Ele é mais marrom escuro, ele lembra mais uma terra, a terra mesmo que a gente planta, que a gente tem os vasinhos em casa da mamãe ou da vovó. Aquela terrinha ali, ela é uma terra é uma terra humosa, certo? Por isso que ela é de uma cor diferenciada, ok? Nosso próximo. Então agora a gente vai pegar o nosso livro para a gente fazer a leitura, grifar o que precisa grifar, ok? Então a gente vai pegar o nosso livro lá na página 33.
Vamos pegar o nosso livro na página 33. Vamos lá? Todo mundo pegou o livrinho bem legal na página 33? Então vamos. Solo. Como podemos perceber o solo? Certo? Então, quando falamos em solo, o que vem à mente? Terra, lama, na verdade, foi o que a gente viu lá no começo. Quando a gente fala solo, a gente só se lembra do quê? Do que a gente pisa, né? Na terra, na lama. Você já mexeu no solo? Você já colocou a mão na terra, botou o pezinho na terra? Você já plantou alguma sementinha ou muda? Isso tudo a gente está mexendo na terra, não é verdade? O solo é a camada da terra com a qual temos contato. Então, quando a gente põe o pezinho na terra, quando a gente bota a mãozinha, aquilo ali é o solo, é o que a gente está tendo contato. Muito bem. Continuando a leitura. Então, peguem primeiro o marca-texto e vamos grifar só essa partezinha aqui, ó. O solo é a camada da terra com a qual temos contato. Todo mundo grifou? Agora, vamos conhecer mais sobre o solo. Outro componente natural indispensável para a vida do planeta. Lembra que a gente já viu o componente natural lá atrás? A gente viu o ar, a gente viu a água. Agora a gente vai ver o solo, que é outro componente natural, que é muito importante para a nossa sobrevivência. Tá certo? Então vamos continuar. De que o solo é feito? O solo é formado por pequenos pedaços de rocha que vão sendo desgastados pela chuva e pelo vento, por restos de plantas e animais, além de diferentes tipos de sais minerais. Vamos grifar esse trechinho que ele leu? O solo é formado por pequenos pedaços de rocha que são sendo desgastados pela chuva e pelos ventos, por restos de plantas e animais, além de diferentes tipos de sais minerais. Aí ao lado, na partezinha laranjinha, ela tem dizendo que é rocha. Leiam comigo para ver o que é rocha. Rocha, material sólido que forma a camada mais dura da superfície da Terra, que fica abaixo do solo. E desgastado. O que é desgastado, Tia Lili? É gasto, é corroído, é o que já foi gasto, tá certo? Então, vamos continuar a leitura. Dependendo do tipo de rocha e os diferentes... Dependendo do tipo de rocha e dos resíduos que formam o solo, suas características são diferentes, assim como a atividade realizada nele. Lá no começo, Tia Lili não disse que dependendo de como ele era, a gente poderia saber o que poderia fazer com ele. Então, é isso que a gente vai ver agora. Quais são alguns tipos diferentes? A gente vai estudar alguns tipos diferentes de solo. O que o solo tem ali que ele muda a cor, ok? Posso mudar? Vamos para o outro slide. Vamos lá? Importância. Vamos lá para importância. Na outra página, na página 34. A importância do solo para os seres vivos. Vocês estão vendo essa planta, essa árvore? Embaixo, certo? É como se a gente tivesse cortado assim a terra para a gente poder ver. Ela tá bem bonita, o caule, as folhas. Só que por onde é que essa planta vai se alimentar? Quem é que lembra por onde é que a plantinha se alimenta? Ah, eu escutei alguém falar. Muito bem, pela raiz. Eu gosto que dê a resposta que ele escuta, viu? Pela raiz. Então, vamos lá ver qual a importância dessa terra para essa planta. O solo é fonte de água e de nutrientes minerais para as plantas através de suas raízes. Então, é através da raiz que a raiz puxa da terrinha a água, os sais minerais, os nutrientes para aquela planta ficar forte. Então, grifem, tirei aqui, grife essa partezinha aqui, ó. O solo é fonte de água
e de minerais, de nutrientes minerais para as plantas através de suas raízes. Muito bem. As plantas são extremamente importantes como fonte de alimentos, de abrigo para muitos animais. Então, as plantas, além de elas servirem como alimentos para nós e para alguns animais, ela também serve de abrigo para alguns animais, como os passarinhos, não é verdade? Eles se abrigam em determinadas árvores, tá bom? Dessa forma, o solo é importante para a produção das diferentes espécies vegetais pela agricultura. Então, através desse solo forte, desse solo bom, é que vai vir comidinhas, alimentos, vegetais, frutinhas boas e fortes, tá certo? Sendo assim, o solo também é essencial para a vida na Terra. Sem o solo, a gente não teria, não é verdade, os nutrientes para que a gente pudesse ter alimentos bons, certo? Abrigos para os nossos animais, uma sombra legal, a gente não teria nada disso, ok? Então, vamos para outra página. Lá embaixo, que ele colocou em outro slide para vocês poderem acompanhar melhor, o uso do solo pelo ser humano. Nós, seres humanos, usamos água, solo e o ar diferente, muitas vezes, dos animais. Então, vamos ver aqui como é que o uso do solo é na minha vida, na sua vida, na vida do ser humano. O solo é importante para o desenvolvimento dos seres humanos, porque do solo são retirados os alimentos e criados os animais. Então, vejam só. Através desse solo, a gente cria, certo? Tanto os animais como galinha, como boi, como cavalinho, eles estão no solo, eles estão nas pastagens. Então, a gente precisa desse solo. A gente também precisa desse solo bom para que a gente possa plantar. Senão não vai ter frutas, não vai ter verdura, não vai ter, não é verdade? Não vai ter vegetais. Como é que a gente vai poder comer comidas boas se a gente não tem um solo bem tratado e bem cuidado? Não é assim? Então, vejam só aí embaixo. Vamos lá? Além disso, o solo é utilizado como matéria-prima para diversas construções. Além de tudo isso, da alimentação da gente, dos animais viverem nele, a gente precisa também de muitas coisas que existem no solo para a gente poder construir, tá certo? Construir nossas casas, construir prédios, ok? É no solo que construímos nossa moradia e dela retiramos materiais importantes, como rocha, como ferro e alumínio. Veja o tanto de coisa que a gente pode fazer através do solo, não é verdade? Vamos conhecer alguns tipos de solo com características bastante distintas: arenoso, argiloso e humoso. Lembra lá no começo que a tia Lili mostrou a foto dos três? E a gente disse que a gente vai agora ver qual é a diferença desses três solos. Antes, uma hora legal. Vamos lá na hora legal? Vamos pegar uma folha. Vocês vão lá. Qualquer folhinha. Tia Lili tem aqui. Estão vendo, tia Lili? Uma folha de ofício. Vocês vão pegar uma folhinha de ofício, vão pegar uma folha de caderno, a folha que vocês tiverem em casa, tá certo? Porque ninguém pode sair para comprar nada, não é? E nem tem nada aberto, não é assim? Vocês vão pegar a cola, tá certo? E vão fazer um desenho com a cola. De preferência, a cola líquida, não a de bastão. Vai ficar mais legal se fizer com a cola líquida. Então, você vai fazer um desenho, tá certo? Faça um desenho. Você vai lá na sua casa, pega um pouquinho de terra, pega um pouquinho de terra do vasinho da mamãe ou da vovó, mas primeiro pede, tá certo? Não vai fazer nada escondido. Pega uma areiazinha que tá lá na frente de casa, tá certo? Então você vai fazer esse desenho. Ah, eu fiz um coração. Aí eu fui, fiz aqui um coração, desenhei com a cola. Vou pegar esta terra com a minha mão e vou fazer assim, ó, vou jogar a terra em cima do desenho. Certo? Coloque bem muita, que senão não fica. Quando terminar, você vai fazer assim, ó, com a folha, balançar um pouquinho a folha. E joga o excesso da terrinha no lixinho, tá certo? No quintalzinho, para que não suje a casa. Certo? E veja as cores que o seu trabalho ficou.
tá certo? Aí você vai ver como ficou esse desenho. Se a cola tiver um desenho for maior, vai ficar mais coisas desenhadas. Se você tiver na sua casa, Tilili, eu tenho a terra da planta da minha mãe e tenho uma terra de construção que está ali na frente. Faz com as duas, porque aí você vai ver outras cores mais diferentes no seu trabalho. Quando terminar, eu quero que tire uma foto dessa tarefinha bem legal, tá certo? Você com a foto, com o desenho, e manda pra tia Lili. Manda a mamãe mandar pro zap de tia Lili, tá certo? Tudo bem? Para a nossa outra página. Vamos lá? Para a nossa página 35. Vamos lá? Qual é este primeiro tipo de solo aí? Quem é que lê pra mim? Arenoso. Muito bem. Arenoso, a gente lembra de que palavra? Areia, não é verdade? Então vamos ver? Característica. Como o nome diz, é rico em areia, como a da praia. Então este solo, ele é rico como a areia da praia, tá certo? Tem areia. Seus componentes têm bastante espaços entre si, permitindo que a água penetre mais facilmente e levando os nutrientes juntos. Então, se aqui é a terra, tá certo? É a terra arenosa. Quando a gente coloca a água desce com muito mais facilidade, tá certo? Porque ela é mais fininha e ela não tem tantos componentes dentro dela, tá bom? Vejam aí para que ela serve, qual é o uso ideal dela. O uso ideal. Neste tipo de solo, as plantas e os micro-organismos se desenvolvem com mais dificuldade. Portanto, não é muito utilizada para plantações. Essa areia arenosa, ela não é para a plantação, porque ela não tem como fixar ali os nutrientes para alimentar a plantinha, tá bom? O próximo, argiloso. Característica, rico em argila e com coloração mais avermelhada. Nele, os grãos são muito pequenos e, por isso, o espaço entre eles é menor. Assim, a água infiltra com mais dificuldade. Então, a gente bota a aguinha, mas ela não vai descer na mesma hora, ela vai descendo devagarzinho, com mais dificuldade. O uso ideal dessa terra, desse solo argiloso. Muito bom para a agricultura, por ter muitos nutrientes minerais. Ou seja, desculpa, que ele não está conseguindo ler ali. Ou seja, plantando e cuidando das plantas e colheita certa. Então, ela é boa para as colheitas, para a gente colocar algumas plantações, ela só fica boa com o solo argiloso, porque ele é rico em nutrientes e demora para descer a água do solo, tá certo? Humoso, vamos lá? Humoso é rico em humus, que são materiais orgânicos, como restos de organismos mortos em decomposição, restos de animais, restos de minhoquinha, restos de folhas, restos de plantas. Solos humosos têm uma boa passagem para a água e para o ar. Então, o humoso, ao contrário do argiloso que demora a água a descer, ele desce com facilidade como o arenoso. Porém, ele é cheio de nutrientes, tá certo? Então, uso ideal. É o tipo de solo mais indicado para a agricultura, pois o humus fornece nutrientes essenciais para as plantas. Ele é muito rico em nutrientes. Então, isso faz com que ele seja muito bom e muito utilizado na agricultura, tá certo? Por que ele vai ser bom na agricultura? Porque ele vai fazer com que as plantas cresçam com força. Agora, a gente vai fazer um trabalho, a gente vai trabalhar um pouquinho, tá certo? Vamos lá? Agora é a vez de vocês trabalharem um pouquinho com papai e mamãe, tá bom? Então, na página 36, importância do solo e da luz para as plantas. Quais são os materiais necessários que a gente vai usar para essa nossa experiência? Recipiente pequeno e opaco, pode ser latas de metal, de molho de tomate, por exemplo, latinhas, tem que ser uma latinha. Grãos de feijão, um pouco de terra,
água, cartolina, fita adesiva e tesoura. Tia Lili, eu não tenho cartolina, eu só tenho folha de ofício. Pode ser, não tem problema, tá certo? Como fazer? Cobrir o fundo do recipiente, tá certo? Com um pouco de terra. Você vai pegar o potinho e vai colocar a terra lá embaixo. Molhar a terra e colocar um feijão em cada recipiente, tá certo? Em um dos recipientes pode ser colocado uma fita adesiva, certo? Uma fita adesiva, um cone feito de cartolina, tá bom? Um cone feito de cartolina. A abertura do cone deverá estar na abertura do recipiente. Como esse recipiente estiver de chapéuzinho na fecha, como se ele tivesse com o chapéuzinho, vai colocar ele assim, fechando a boca do potinho, tá certo? Com a tesoura, corte a ponta do cone, que deverá ter abertura mais ou menos de um dedinho assim, da unhazinha da gente. O outro recipiente deverá ser tampado com a própria tampa do pote do material disponível. Não deve haver entrada de luz nesse recipiente. Então, um vai ter o conezinho com a aberturazinha para entrar o ar e a luz. E o outro não vai ter, você vai tampar ele. Levar os dois recipientes para um local que receba luz solar em algum horário do dia e que seja de fácil acesso. A garagem, a varanda, a janela, tá certo? Depois de 1 ou 2 semanas, analise os recipientes e anote os quadros a seguir. O que aconteceu com os feijões, tá certo? Então, você vai fazer tudo isso durante 2 semanas. Ele vai colocar o dia que a gente vai dar esse resultado, certo? Então, na outra página, a página 37, você vai, aqui, ó, entregar as anotações no dia 26/5. Tem 2 semanas para fazer, tá certo? Mas não pode fazer 2 dias antes de entregar a Tia Lili, porque você não vai ter resultado, tá certo? Você tem que fazer isso hoje ou amanhã e a gente observar isso até o dia 25, que no dia 26 você vai ter que me entregar o resultado, tá bom? Então, no recipiente com a entrada da luz, aí você vai dizer o que aconteceu com esse recipientezinho que entrou a luz. E no outro quadrinho você vai dizer o que aconteceu com o recipiente que não entrou a luz, tá certo? Então, essa atividadezinha aqui, ele deixou pra gente fazer no caderno, tá bom? Vai lá, pega o caderno bem bonito, Tia já disse, né? Quero organização, quero capricho nessa letra. Olha a letra de Tia como ficou bonita aí, tá vendo? E outra coisa, pode usar caneta colorida, Tia quando tiver colorido no caderno? Pode. Quando tiver atividade de ciências, não tá colorido no meu? Pode colocar colorido no seu também, ok? Então, Colégio Espaço Educativo, eu sou seu nome. Caruaru, 12 de maio de 2020, que é hoje. Professora, atividade de ciências. Lembrando que quando a gente termina professor, para a gente ir para atividade de ciências, a gente pula uma linha. Atividade de ciências, para a gente ir para começar a escrever, a gente pula outra linha, tá bom? Não esqueçam que a gente não escreve com letra de forma. Pesquise e cole figuras que represente os solos que aprendemos. Quais foram os 3 solos que a gente aprendeu? Arenoso, argiloso e humoso. Então, você vai pesquisar, você vai procurar em revistas. Tia Lili, eu não achei. Então, você vai desenhar. Só que você vai ter que desenhar colocando de acordo com o que a gente estudou, tá certo? Então, você vai colocar lá uma figurinha ou você vai desenhar o solo arenoso e ao lado você vai colocar uma das características desse solo. Depois embaixo, coloca do argiloso e você explica um pouquinho sobre o argiloso. Coloca do humoso e explica um pouquinho do humoso. Não precisa ser grande a característica, não. Característica pequenininha. Arenoso é um solo rico em areia, é um solo rico em argila, em nutrientes. O humoso é um solo rico em humus, certo? É isso que você vai colocar. Até aí, tudo bem? E chegamos à hora da nossa agenda, tá certo? A agenda do mesmo jeito, bem bonito, tá certo? Então, terça-feira, 12/5 de 2020, nós vimos o que hoje? Solo, uma conversa e uma explicação. Depois tivemos a leitura das páginas 33 a 35. Fizemos um trabalhozinho, vamos fazer um trabalhozinho na página 36 a 37. E para casa, um caderno de tarefa de casa, tá certo? E eu quero as fotos daquele nosso trabalho que a Tia Lili pediu com a cola e com a areia, tá certo?
Nosso recado do dia, deixe vir a mim as criancinhas. Mateus 19. Um beijo bem grande no coração de vocês. Bem grande, bem grande. Tireli tá com muita saudade e eu quero ver o resultado dessas tarefas, tá certo? Tchau!